Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora eu estou aqui para mais um vídeo e desta vez eu vou fazer um assunto muito primordial para o período no qual nós estamos vivendo. Eu vou falar sobre organização e dicas de estudo e métodos para tentar diminuir ao máximo a procrastinação nesse período de pandemia do coronavírus. Bom, primeiramente, eu acho essencial, até para você seguir para as próximas etapas e você ter uma maior sinceridade consigo mesmo. Parece bobo, parece uma coisa meio estúpida, tipo, reconheça a quarentena, mas é super importante. Porque a gente tem muita dificuldade e eu na própria frase, eu me incluo principalmente, de entender as dificuldades e de fazer analogias com processos externos à quarentena. Mas nós temos que lembrar de alguns pontos importantes que, ao afirmar eles para dentro de nós, para o nosso subconsciente, vai facilitar imensamente as coisas. Primeira coisa, a gente não vai ser produtivo da mesma forma. E isso é um fato. Você pode acordar às 6 horas da manhã, você pode ficar estudando mais tempo, tudo. Vai ser muito difícil você manter a produtividade. E a produtividade, quando eu digo manter, eu digo no começo ela vai abaixar muito. Porque nós temos que lembrar que eu, por exemplo, tenho 17 anos. Tem outras pessoas, eu acho que para você estar assistindo meu vídeo, provavelmente você tem pelo menos 12 anos. Considerando que você tem 12 anos e entrou na escola com 5, você tem pelo menos, se eu não errei nas minhas contas, 7 anos de estudo, na qual você atingiu, na qual você obteve um tipo de costume de diversos modos de estudo, de diversos modos de rotina. E assim, a quarentena tá sendo uma coisa que rompeu com tudo que a gente estava acostumado durante anos. E isso, então, a gente tem um nível de desnivelamento em relação a você mesmo, num processo na qual você estava completamente acostumado antes, é completamente normal, entendeu? Então você, naturalizando isso, você pondo para si mesmo que é normal e que você, seus concorrentes, seus amigos e os seus professores e todo mundo sabe muito bem e está na mesma situação, vai ser mais fácil de você reconhecê-la pelo resto da pandemia e cada vez ir aumentando a produtividade aos poucos. E além de tudo, nós temos que lembrar que além de ter um rompimento da rotina na qual nós já estávamos acostumados, nós estamos confinados dentro de casa. Então, a saúde mental está muito prejudicada. Nós estamos confinados, pelo menos deveríamos. Nós estamos sem falar com as pessoas diretamente, ou pelo menos diminuindo bastante o contato físico. Nós estamos com mortes ao nosso redor, muitas mortes relacionadas ao coronavírus, uma pressão gigantesca vindo de parte familiar, de parte dos jornais, das notícias, a todo lado, tá muita pressão na nossa cabeça. E a saúde mental tá diretamente relacionada ao nosso processo de concentração, ao nosso processo de memória e ao nosso processo cognitivo em si. Então, assim, esse primeiro tópico, que é reconhecer a quarentena, é essencial para você conseguir ter bons resultados. É essencial. Tô falando demais de novo, eu só sei falar demais. Bom, a segunda dica que eu tenho pra falar é que você tem que observar e se reconhecer no sentido de ver o que te prende ao estudar, o que te faz não estudar. Eu vou dar um exemplo da minha vivência pra daí vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Eu tenho uma dificuldade muito grande desde que eu me conheço por gente de estudar em casa. Já estão imaginando como tá sendo difícil essa quarentena. Desde o meu 8º ano, quando eu realmente comecei a pegar pra estudar, eu sempre ia quase todos os dias no meu colégio à tarde. Todos os colégios que eu já tive. Os 2 que eu tive, no caso, desde o 8º ano. Eu sempre fui estudar fora de casa. E quando não ia pro colégio, eu ia pra Livraria Curitiba, eu ia pra casa da minha avó. Eu só não podia estar nesse conforto de casa, que isso prejudicava imensamente o meu processo de aprendizagem. Portanto, eu tive que parar e ter um processo de reconhecimento de como que eu iria fazer. Vocês estão vendo que eu tô num cenário diferente. Aqui é o escritório da minha casa, que na verdade era um quartinho de bagunça que eu transformei em escritório. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi tentar me afastar o máximo possível do meu quarto e da minha casa, que o escritório é na parte de fora da casa. Então, assim, foi a minha vivência. Isso tá me ajudando muito, mas eu sei que muitas pessoas não têm isso. Na verdade, muitas pessoas não têm nem acesso à internet. Então, mas pra quem tem e pra quem tem um bom conforto em
em casa geralmente é bem difícil ter um escritório próprio, um ambiente próprio para estudar. Geralmente fica no quarto, que é um ambiente próprio para estudar, mas tem muito relacionado ao conforto da cama e etc. E quando eu estava no meu quarto, eu já tinha menos produtividade do que aqui, mas eu tive que estabelecer alguns princípios que enganavam o meu subconsciente para parecer que eu tô fora de casa. Por exemplo, eu tinha que colocar um uniforme. Um uniforme ou qualquer outro de roupa. Não dá para estudar de pijama, porque o seu cérebro coloca que você vai querer ir dormir, fazer qualquer coisa toda hora. Então assim, eu precisava colocar uma roupa que não é de pijama para parecer que eu tô saindo de casa. Outra coisa, eu precisava arrumar minha cama. Porque se a minha cama estiver bagunçada com aquela coberta sobreaberta justamente para eu entrar lá dentro, minha filha, eu não saía de lá. Então assim, eu precisava de arrumar a minha cama e parecer que eu tinha saído de casa. Outra coisa, que daí já entra um pouco na próxima dica, que é estabelecer uma rotina. Eu tinha que tomar café da manhã e estabelecer os meus horários de refeições muito bem, estabelecer eles de forma muito bem definida, porque em casa a gente tem a comida de graça, né, coisa que no colégio não era, e tem uma abundância de comida maior. Então a gente vai toda hora comer alguma coisa, tudo isso serve muito de procrastinação e você querer sair do seu ambiente de estudo para ir comer e fazer essas coisas. Então você ter horários estabelecidos que você pode comer naqueles horários, você pode ir no banheiro naqueles horários, como se fosse no colégio mesmo, ajuda e muito no seu processo de concentração ali naquele momento, que é o seu momento de estudo. E quando eu digo uma rotina, eu não quero dizer essencialmente um plano de estudos. Eu estou fazendo um plano de estudos. No meu colégio oferece um atendimento particular justamente para fazer o planejamento de estudos. Acontecia antes do período de confinamento social e está acontecendo nesse período agora, adaptado para quarentena e para pandemia coronavírus e para o ensino remoto emergencial dentro de casa, e isso está me ajudando bastante. Mas eu tenho muitos amigos super produtivos, super estudiosos que não se adaptam ao plano de estudos. Ok, admiro muito, porque eu não consigo. Mas quem consegue, independente de qualquer coisa, eu acho muito importante ter uma rotina no quesito de horário muito bem estabelecido para acordar, horário muito bem estabelecido para dormir, para as refeições, como eu disse anteriormente, um horário estabelecido para você estudar e para você descansar. Sabe, você que tá me ouvindo, você é humano, você precisa descansar, você precisa se divertir das formas que você tiver dentro da sua casa, porque, como eu falei, a pressão, a saúde mental tá em jogo, então a gente precisa ter formas de renovar as energias, justamente para conseguir ter um processo de aprendizado mais eficiente. Então, você precisa se divertir dentro de casa, você precisa curtir seus familiares. Esse é um momento único nesse quesito, você está preso. Eu falo assim, eu tô generalizando uma percentual de pessoas privilegiadas que podem ficar junto com as famílias, que tem um ambiente escolar e tudo mais. E eu peço desculpa se eu não conseguir abranger muita gente, porque é a minha realidade. Eu não tenho muita experiência para falar de outras realidades que são muito fortes ao longo do Brasil. Então eu recomendo, se você tiver uma vivência diferente e tudo mais, se você não tiver alguns recursos o suficiente para estabelecer alguma dessas dicas que eu tô falando, comenta aqui embaixo, me procura que eu posso tentar te ajudar de uma outra forma. A gente tentar propor uma reflexão juntos de como que eu quero ajudar vocês. Então assim, me permita lhes ajudar nesse período. Então, nesse período, é muito importante que você fique com a sua família, que você aproveite esse período que vocês estão juntos. Tem muitas pessoas que às vezes os pais trabalham e não conseguem nem se encontrar na hora do almoço, e agora vocês estão todos os dias. Então assim, aproveite isso, coloque na sua rotina para você ajudar em casa, para você ajudar nas tarefas de casa, e faça isso de preferência junto com seus familiares, para eles conseguirem respeitar o seu tempo de estudo e ao mesmo tempo vocês estabelecerem algum combinado relacionado a isso, entendeu? Então, mas e ponha nesses horários, por exemplo, eu tenho com a minha família, da gente assistir filmes semanais. Então assim, várias vezes por semana a gente assiste filmes e a gente faz um cineminha em casa. E isso ajuda muito, porque todo mundo gosta de filme e a gente vai conversando depois e antes do filme. A gente, por exemplo, pra eu fazer o filme, pra gente fazer esse cineminha, eu gosto de fazer uma refeição antes pra todo mundo comer junto com o filme. E não é só pipoca, geralmente é um bolo, alguma coisa, daí eu ajudo minha mãe. E a gente faz tudo isso e tem um tempo só nosso. Isso é muito importante, justamente pra carregar a cabeça, etc. Uma quarta e última dica é: qualidade é muito melhor do que quantidade, principalmente nesse momento. Gente, os colégios não estavam adaptados a isso. No começo, todos os colégios, eu acho que extrapolaram um pouco a ideia de videoaulas, de trabalho, de tarefa.
e eles vão se acostumando igual a gente. O meu colégio, por exemplo, no começo, as videoaulas estavam todas desorganizadas, os professores estavam fazendo as videoaulas na medida em que eles estavam gravando, eles já iam postando, então vinha uma imensidão de videoaulas, e com as pessoas irem falando tudo, eles foram fazendo umas sugestões de estudo e tal, e foram adaptando isso. E hoje está super organizado, eu não tenho quase nada a reclamar. Lembrando que cada um tem a sua vivência. Para você se reconhecer e para você até você estabelecer uma rotina, vai um tempo de amadurecimento, vai um tempo num processo de compreensão de qual período que nós estamos vivendo. E isso vai no tempo de cada um. E não adianta, pelo amor de Deus, gente, não adianta você querer atropelar tudo e assistir videoaula para ficar atualizado das videoaulas, só que não aproveitá-las. Eu tenho muito amigo meu que tá assistindo um monte de videoaula, umas 10, 15 videoaulas por dia. E assim, a gente já pegou o conteúdo de 3 meses. 3 meses não, 2 meses. 2 meses de quarentena. Tem gente que está assistindo videoaula e nem lembra da videoaula anterior, porque não tem qualidade. Olha só, isso é um desabafo. Tem gente que não me conhece, mas quem me conhece sabe que eu sou um pouco responsável, que eu sou bem responsável e que eu geralmente valorizo bastante esse processo de estudo. E fora da quarentena eu tinha um processo que eu estudava bastante. Muitas horas por dia lá dentro do colégio, pro padrão conhecido. Enfim, eu ficava geralmente até as 10 horas da noite estudando. E eu estou 3 semanas atrasado. O meu colégio tem sugestões de estudo semanais. E eu estou 3 semanas atrasado da semana atual que eles colocaram sugestão. Porém, essas 3 semanas atrasados que eu estou fazendo os exercícios. Então, assim, eu estou vendo as videoaulas, no meu planejamento eu estou vendo as videoaulas, fazendo os exercícios, lendo. Você, antes da quarentena, você tem uma noção de como que era a sua forma de aprendizado. Tem gente que é lendo, tem gente que é fazendo exercício, tem gente que é só assistindo videoaula e fazendo resumo. Tem muitos amigos que fazem resumos, inclusive resumos lindos e maravilhosos. E isso é de cada um. E provavelmente você já aprendeu isso antes. Então, você acha que realmente vale a pena você jogar muitas videoaulas de conteúdos que, na maioria das vezes, nesse ensino remoto, já estão sendo presenciais, então, presenciais que eu digo não, já estão contando presença, portanto, você não vai conseguir retomar isso no colégio depois. Você acha mesmo que é bacana, só pra você se sentir atualizado, você jogar todo esse conteúdo fora, que pode cair em prova, pode cair em vestibular, pode cair em concurso? Você pode me perguntar, e depois, quando a gente for voltar, depois eu vejo. Eu não vou jogar esse conteúdo fora agora. Então, eu estou na minha 3ª semana atrasada, mas eu estou adquirindo o conhecimento dos conteúdos que eu tô vendo da melhor forma possível. Porque a minha pessoa, Diogo Pavanelli Veríssimo, a minha pessoa exigiu esse tempo para conseguir se organizar e conseguir finalmente se adaptar a esse período. Tem pessoas que vão demorar 4 semanas, tem pessoas que vão demorar 1. Isso é de cada pessoa. E você querer atropelar tudo justamente para você fazer analogia com outras pessoas e para você querer estar nesse aluno ideal, esse aluno ideal é utópico. Você nunca vai conseguir, você vai desgastar sua saúde mental, você vai se sentir muito mais improdutivo, você não vai guardar o conteúdo, você vai ver as videoaulas de forma completamente improdutiva e assim, você não vai ter uma qualidade de ensino e lá pra frente você vai ter uma defasagem muito grande no conteúdo. Então assim, vamos deixar pra depois a gente adaptar a quarentena ao pós-quarentena, quando estiver perto do pós-quarentena. Os governadores, a maioria, falaram que as aulas provavelmente só vão voltar a funcionar em agosto. Em agosto nós temos pelo menos 3 meses ainda pra voltar, então vai com calma, vai no seu tempo, se organiza, faz um estudo bem, com muita qualidade, não desperdice esse conteúdo, não joga fora conteúdo. Assistir videoaula por assistir videoaula é jogar fora conteúdo, não faça isso, pelo amor de Deus. Vá com calma, que depois os professores sabem disso, tudo que nós estamos passando, as pessoas entendem dessa nossa realidade e no final todo mundo vai conseguir se adaptar, todo mundo entende, todo mundo tem empatia e vão ter empatia nesses momentos, principalmente os professores, principalmente todo mundo. Os vestibulares já estão sendo adiados. O Enem foi adiado. Eu sou aqui do Sul, então o vestibular da UEM já foi suspenso. O vestibular da UEL vai ser só uma fase. O vestibular da UEPG ele cancelou o vestibular de inverno, então vai ter só o vestibular de verão com o dobro de vagas. Então assim, vai com calma, pelo amor de Deus. Vamos que aos poucos, com muita qualidade, muita racionalidade,
nós vamos conseguir absorver todo o conteúdo e nós vamos conseguir brilhar nesse período de quarentena que não está fácil para ninguém.